Bom dia, gente! Hoje eu vou fazer mais um vídeo do que eu como no dia como vegana. Tô tomando o meu cafezinho preto passado. Eu não adoço o meu café nem com açúcar, nem com adoçante. Eu eliminei o uso de adoçante da minha dieta, acho que já faz acho que pelo menos 5 anos. Melhor coisa que eu fiz. Adoçante não faz bem pra saúde, gente. No início é difícil, porque você tá acostumado, né, com esse sabor docinho. Mas eu prometo, eu sou a prova, com o tempo você acostuma. E eu não consigo nem pensar na possibilidade hoje em dia de adoçar meu café, nem com adoçante, nem com açúcar. O paladar realmente se adapta muito, muito fácil, rápido. E é uma delícia tomar um cafezinho puro, sem açúcar. Melhor coisa, quando acordo de manhã, primeira coisa. E eu vou sair pra correr agora, daqui a pouquinho. Agora que é verão aqui na Alemanha, ainda é verão, né? Tá quase terminando. Geralmente eu acordo bem cedo. Eu sempre acordo cedo, independente da estação. Mas no verão, o que eu faço? Eu acordo assim por volta das 5h15, tomo meu cafezinho e saio pra correr. Porque já tá bem claro de manhã, bem cedinho. Às vezes, no pico do verão mesmo, 5 horas da manhã já tá bem claro. E aí eu tomo meu café da manhã quando eu volto da corrida. E no outono, no inverno, aí eu tenho que mudar um pouquinho, porque quando eu acordo de manhã, 5h15, 5h30, 6 horas, 7 horas da manhã ainda tá escuro. E aí eu mudo um pouquinho. Aí o que eu faço, eu acordo, eu continuo acordando cedo, trabalho por umas 2 horas e aí depois eu saio pra correr. Como eu trabalho em casa, né, eu tenho essa flexibilidade. E, gente, acordar cedo é a melhor coisa do mundo pra ter um dia produtivo. Então, por exemplo, agora eu vou sair pra correr, eu volto, tomo banho, tomo café e às vezes nem às 7 horas da manhã. Então eu ainda tenho um dia bem longo pra trabalhar, pra fazer tudo que eu tenho planejado pro dia. Então, fica a dica. Acorde cedo, que vai mudar a sua vida. E quando eu corro, geralmente eu escuto audiobook, esses livros de escutar. Às vezes música, mas agora eu tô numa fase bem viciada em audiobook. Eu tenho o Audible do Amazon, que é onde eu compro os meus livros. No momento eu tô escutando um livro que eu tô adorando. Deixa eu pegar o nome direitinho aqui pra vocês. Chama Lifespan, Why We Age and Why We Don't Have To. É um livro em inglês, geralmente eu só escuto livros em inglês, eu compro livros em inglês, leio livros em inglês. Mas seria por que a gente envelhece e por que a gente não precisa envelhecer. Eu adoro esse tópico e esse livro é bem interessante porque ele tem uma base científica bem boa, o autor ele é pesquisador, ele tem vários artigos publicados em revistas bem renomadas, então diria que são confiáveis os dados dele e é bem interessante, é fácil de entender. Eu já tô quase no final dele e pra mim escutar livros é uma motivação essa pra correr, se o livro for interessante, é claro, porque geralmente eu só escuto os livros quando eu tô correndo, então às vezes eu quero correr um pouquinho mais pra poder continuar escutando o livro. Então vou agora terminar meu cafezinho e sair pra minha corridinha. Eu vou filmar um pouquinho, geralmente eu filmo um pouquinho com o celular só pra mostrar pra vocês a paisagem. E depois eu mostro pra vocês o meu café da manhã. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know if I
keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. Uma delícia isso aqui, gente. Agora eu tô no pico de produção de couve da minha horta. Eu tô aproveitando pra fazer bastante vitamina verde. E eu vou tomar isso aqui agora enquanto eu trabalho. Vou levar comigo lá pra minha mesa de trabalho. E depois, quando eu for preparar o almoço, eu volto aqui pra mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Então, até daqui a pouquinho. Hora de preparar o almoço. Eu só queria dar uma dica em relação ao que eu falei hoje de manhã sobre acordar cedo. Outra coisa, gente, que eu sempre faço, eu já falei algumas vezes aqui, eu sempre planejo no dia anterior, na noite anterior, né, ou de manhã bem cedinho, assim que eu acordo, o que eu vou fazer no dia. Então, por exemplo, eu coloco o que eu vou fazer, por exemplo, das 6 até as 7, das 7 das 8, das 8 até as 9, das 9 até as 10 e assim por diante. Porque não adianta você acordar cedo e aí você acordar e tá lá e não saber o que você quer fazer. Então eu faço isso, por exemplo, hoje eu voltei da corrida e aí eu abro a minha agenda aqui e eu já tenho direitinho descrito o que eu vou fazer a cada hora do meu dia. E eu tento ser bem específica, eu não coloco assim, por exemplo, das 7 até as 11 trabalhar. Porque trabalhar é muito vago, né? Eu coloco coisas bem específicas, editar tal vídeo, gravar tal coisa e assim por diante, né? Relacionado com o que eu trabalho. E funciona, gente, é a melhor coisa do mundo, porque você economiza energia, estresse, tem que ficar pensando o que você vai fazer. Eu prefiro escrever à mão, assim, agenda num caderno, porque às vezes eu acho que o celular acaba distraindo, às vezes você vai lá pra olhar o seu plano do dia e acaba que você vê uma notificação e passou 2, 3 horas e você não fez nada. Se você olhar a minha agenda, ó, cada dia tá totalmente preenchida e é assim que funciona. E eu também incluo coisas, gente, como horário para preparar o almoço, horário para almoçar e assim por diante. E também o que eu vou fazer de almoço, o que eu vou fazer de janta. É claro que às vezes acontece os imprevistos, eu acabo levando mais tempo do que eu achei pra fazer tal coisa e eu acabo modificando. E então, agora chega de conversa, vamos lá preparar o almoço. Eu vou fazer uma coisa bem simples, mas bem deliciosa. Vou usar a berinjela que eu tô colhendo da horta. Gente, eu tô tão feliz, tô colhendo berinjela na minha horta. Eu nunca achei que eu ia conseguir produzir berinjela e não que eu consegui. E são tão gostosinhas. Então eu já vou aproveitar e vou usar elas hoje. Então vamos comigo lá preparar o almoço. E pro almoço, então, eu vou fazer um refogadinho de lentilhas, assim, bem, com bastante vegetais. E eu tenho arroz integral já pronto na geladeira. Aqui, então, tem as lentilhas que estavam demolhando por 2 horas. Eu lavei elas em água corrente e vou acrescentar agora aqui numa panela. E eu acrescento 1,5 xícaras de água. Aqui eu sugiro você não acrescentar muita água e aí você vai vendo se precisa colocar mais. Eu gosto das minhas lentilhas al dente, é o que eu vou fazer aqui. E elas cozinharam por aproximadamente 10 minutos. Se depois de 10 minutos as suas lentilhas ainda estão duras, cozinhe por mais tempo. Se antes elas já estão macias e ainda tem muito líquido, aí você só descarta o excesso de líquido, porque a gente quer só os grãos mesmo para colocar lá no refogadinho. Então aqui as minhas cozinharam mais ou menos, acho que foi 10 minutos. Agora aqui eu vou cortar alguns vegetais para colocar no refogadinho. Essa berinjela eu colhi da horta, eu tenho bastante berinjela na horta agora. Então, e eu adoro berinjela. Muita gente fala que tem um sabor amarguinho, eu não acho, não sei se é porque eu gosto mesmo. E eu não retiro a casca. Eu corto assim em cubos pequenos e tô acrescentando aqui numa tigelinha. Aí eu também vou usar um pimentão vermelho. Se você quiser fazer essa receita, você pode usar pimentão verde, pimentão amarelo, ou também pode fazer sem pimentão. Eu adoro pimentão, gente. Acho que eu como todos os dias. O pimentão é uma ótima fonte de vitamina C. E eu como cru às vezes, até como lanchinho. Pimentão é um dos meus vegetais favoritos. E aí eu tinha um restinho de cogumelos na geladeira, resolvi colocar aqui junto. Aí eu só cortei eles assim em pedaços
E por último, eu vou cortar aqui alguns tomates que eu colhi da horta também. É uma mistura de tomates amarelos e tomates vermelhos. Esses tomates amarelos, eles são amarelo mesmo. É uma variedade de tomates que quando eles ficam maduros, ao invés de ficarem vermelhos, eles ficam amarelos e são uma delícia. Eles são bem docinhos. Aí eu só corto assim eles grosseiramente. E esses são então os vegetais que eu vou usar. Você poderia usar coisas aqui também como cenoura. É bem flexível essa receita. Na verdade, nem é uma receita, é só um refogadinho que eu faço usando o que eu tenho. Agora aqui numa frigideira grande eu acrescento azeite de oliva. Aí eu também coloquei alho. Esqueci de mostrar antes eu cortando, mas eu depois acabei cortando 4 dentes de alho, descascando, né, e picando. E aí eu acrescento a berinjela também. E aí eu mantenho o fogo em alto e vou dourar esse aqui, eu acho que foi mais ou menos uns 4 minutos, até a berinjela tá assim bem douradinha. Eu douro a berinjela e o alho junto, porque geralmente a berinjela demora assim um pouquinho para dourar. Aí depois eu vou acrescentar o restante dos vegetais, que seria, né, os cogumelos, o pimentão vermelho, os tomates. E aí eu dou uma misturadinha rápida. E para temperar aqui eu vou acrescentar somente sal e um pouquinho de páprica doce. E depois eu vou acrescentar um pouquinho de melado, porque eu acho que fica gostoso, assim, que quebra um pouquinho a acidez do tomate. Então aqui eu acrescentei sal e páprica doce. E aí eu continuo refogando isso daqui por mais ou menos uns 5 minutinhos. Eu não refogo muito, só assim o tempo mesmo do tomate amaciar um pouquinho, o cogumelo dar uma cozida. E agora, depois que tá mais ou menos nesse ponto, eu acrescento a lentilha já cozida, é claro, né? E também vou acrescentar uma quantidade bem grande de salsinha, que também eu esqueci de mostrar eu cortando, mas eu decidi aqui colocar bastante salsinha que eu tinha. E aí eu vou acrescentar, como eu disse antes, um pouquinho de melado. Fica bem gostoso, gente, seu prato não vai ficar doce. É só para quebrar um pouquinho mesmo assim a acidez do tomate, fica um saborzinho meio agridoce, mas se você não quiser, não precisa colocar. E é só isso mesmo. Aí eu misturo um pouquinho e tá prontinho, porque a lentilha já tá cozida, então não precisa refogar muito aqui. E agora aqui eu tenho um arroz integral, que eu disse que eu já tinha cozido na geladeira. Eu vou acrescentar uma quantidade no prato. Eu nem esquentei ele, porque como o refogadinho tá quente. E aí eu acrescento uma quantidade do refogadinho por cima. Esse refogadinho rendeu mais ou menos 4 porções. O restante eu guardei na geladeira para comer nos próximos dias. E eu super recomendo, gente, o prato completinho. E tava muito, mas muito saboroso. E esse é o tipo de refeição, gente, que eu adoro. Super descomplicado. Aqui não tem nenhum ingrediente que eu não conheça. E não é difícil de preparar, rende bastante e é completinho. Aqui tem tudo, tem proteína, principalmente aqui da lentilha, muita fibra, muitas vitaminas, carboidratos bons, um pouquinho de gordura, então é uma refeição completa. Sacia a fome e principalmente é muito gostosa. Eu adorei. Você pode comer esse aqui também, acho que com pãozinho, fica gostoso. Sobre macarrão, ou o que eu vou fazer amanhã, eu acho que o restante que sobrou com esse refogadinho de lentilha, eu vou fazer uns tacos, que eu faço assim em folhas de alface, eu uso como recheio, né, esse refogadinho de lentilha, ou às vezes eu faço com umas tortilhas low carb, que eu já compartilhei a receita aqui no canal, ou com umas tortilhas de milho mesmo, fica muito gostoso isso aqui, usar como recheio de tacos. Vou mostrar agora, que já tá esfriando. E eu fui rapidinho na horta, colher algumas coisas. Eu acho que fazia uns 2 dias que eu não havia ido, tinha bastante coisa para colher. Tinha umas megas abobrinhas, porque teve um pé que eu não vi, que tinha umas abobrinhas lá e elas crescem muito rápido. E aí também eu colhi bastante couve, salsinha, cebolinha, vagem amarela, essa vagem verde, né? Mais berinjela, beterraba, muitos tomates, pimentão e cenoura. A cenoura, alguns tomates eu já comi de lanchinho. Eu gosto de comer cenoura crua e tomates crus. Então, só queria mostrar pra vocês a minha colheitinha da horta. Eu não gravei porque às vezes dá muito trabalho de levar a câmera junto e ficar filmando. E meu marido não tava em casa pra me ajudar também. Pro jantar eu não preparei nada, quer dizer, eu só fiz uma saladinha, mas o prato principal eu ainda tinha essa abobrinha recheada que eu havia compartilhado uns dias atrás.
Então eu vou aquecer rapidamente no micro-ondas e vou comer. A receita tá aqui embaixo na descrição do vídeo, gente. É muito gostosa essa abobrinha. E esse queijo por cima é um queijo que eu mesmo faço, que é super rápido de fazer. E eu comi esses 2 pedaços, porque também é um prato bem baixo em calorias, né? A abobrinha praticamente é só água. E aí eu fiz essa saladinha aqui pra acompanhar, que eu já aproveitei a colheita da horta. Fiquei com vontade de comer uma saladinha bem fresca. E essa foi a minha janta, então. E eu vou terminar o vídeo por aqui, então. Beijos e eu vejo vocês no próximo vídeo.